Boa tarde, igreja. Que bom ver vocês aqui de volta. Alguns que não estavam pela manhã também, que estão conosco aqui à tarde. É uma alegria, que sábado feliz, né? Estarmos aqui entre amigos. Disse de manhã e repito, né, que fazia já uns 3 anos que a gente não vinha e não subia esse púlpito aqui especialmente. E estar hoje aqui com o Cânticos e com o pastor Gilson e também agora com o pastor Flores é algo realmente muito gratificante e cheio de emoções também, né? Eu mencionei de manhã, pastor Gilson, das vigílias, no tempo da pandemia, né? Aquela vigília marcante das 12 horas, 12 capítulos de Daniel. Não esqueço aquilo. Foi um momento assim, muito marcante, né? Ver a igreja cheia, noite inteira, não arredaram o pé. E aqui, a cada hora a gente tinha ali estudo da palavra, oração, louvor. Foi realmente algo muito especial. Vocês encontram essa vigília no YouTube. Então, é fácil de localizar. Daniel, noite inteira. Foi uma benção, né? E hoje estamos aqui para refletir, já começamos pela manhã, nas 7 mensagens especiais de Deus enviadas por meio de João, que estava preso em Pátimos, para as 7 igrejas do Apocalipse. As 7 igrejas da Ásia Menor, a gente chama do Apocalipse porque estão no Apocalipse, né? Hoje as ruínas delas, a maior parte está na Turquia, as ruínas estão lá na Turquia, e estivemos recentemente lá com um grupo de 70 pessoas, e nós visitamos aqueles lugares e realmente foi algo assim muito marcante, né? Poder pregar ali em Filipos, onde Paulo esteve preso, né, pelo Evangelho, poder pregar em Éfeso, ali pertinho da praça, da Ágora de Éfeso, onde Paulo também esteve pregando, foi muito emocionante. Eu espero transmitir um pouquinho dessa emoção também aqui, porque eu já preguei muitas vezes sobre as 7 igrejas, mas é a primeira vez que eu prego sobre as 7 igrejas, tendo passado pelas ruínas delas, ou pelo menos onde tem ruínas, para contar a história. E a gente vê as distâncias, né? A dimensão. Éfeso, falei de manhã, 250 mil habitantes, maior que Tatuí, onde eu moro. Não é muito difícil também, né? Mas uma grande cidade, cosmopolita, portuária. O porto ficava ali bem pertinho da cidade. Hoje já não está mais tão próximo o mar, mas ficava bem ali pertinho, né? Nós vimos as distâncias que o apóstolo Paulo percorreu. E todo o tempo eu lembrava lá o nosso grupo, olha, nós estamos aqui num ônibus com ar-condicionado, e olha só, mesmo assim já eram distâncias que cansavam a gente. E Paulo fez aquilo ali a pé ou a cavalo, né? E grandes esforços para evangelizar pessoas, grupos de pessoas, para visitar uma igreja. Esteve lá em Atenas também, tive o privilégio de pregar no Areópago. Me segurei para não chorar naquele local. E eu gosto muito de Atos 17. Para mim é um dos textos assim mais fantásticos do livro de Atos, porque é o encontro de 2 mundos, o encontro de 2 culturas, a cultura hebraica e cristã de Paulo, com a cultura helênica, greco-macedônica, da filosofia grega ali em Atenas, no Areópago. E a gente está ali no Areópago, uma formação rochosa, e dá para contemplar ao fundo a Acrópole de Atenas. Então imagina, hoje já é uma coisa imponente, são ruínas. Nos tempos de Paulo ali, tudo bonito, novo ainda, né? Bem cuidado. Então, realmente era um contraste, né? De uma pregação simples, que falava de um Jesus que quer o seu coração, contra um mundo que valorizava tanto a opulência, a idolatria, os deuses, né? Deuses humanos, tão diferentes do Deus que Paulo pregava, do Jesus que Paulo pregava e por quem ele viveu e morreu. Então, desta vez, tem um sabor especial para mim, para minha esposa, que estivemos naqueles lugares, né? E a gente passou, já admirava demais Paulo. Agora, a minha admiração aumentou 200 mil vezes. Lá em Tessalônica, Paulo foi hostilizado, teve que fugir da cidade e foi para Bereia. E se você ler no livro de Atos, ele foi à noite, não é perto. A gente tem a impressão assim, que ele saiu daqui e foi para ali, né? Porque o texto já traz rapidamente o novo local em que ele está, mas são distâncias razoáveis, todas ali sendo percorridas, né? Como eu disse, por um homem a pé, e às vezes com as costas marcadas por chicotadas, às vezes com hematomas porque levou pauladas, pedradas, e foi assim. Então, que direito nós temos de reclamar do nosso ar-condicionado, né? Dos nossos automóveis, das facilidades que temos hoje para pregar o Evangelho. A gente voltou com a vontade renovada de pregar mais ainda. E sabe, eu já conversei com alguns missionários, tenho um amigo que é missionário no Iraque, não posso nem mencionar o nome, questões de segurança mesmo, né?
E ele me disse, em certa ocasião, que um brasileiro que fala inglês e não querer ser missionário num país aí de fora é quase um crime. Porque realmente o campo missionário aí fora carece de pessoas, e o brasileiro tem uma tremenda vantagem. A nossa guia, que era muçulmana, e de manhã eu contei, né, que a minha esposa na despedida deu um abraço nela e disse assim para ela: Jesus te ama muito. E ela respondeu: eu não conheço Jesus, mas eu sei que Deus me quer bem. Para nós foi um choque, né, ouvir isso. Eu não conheço Jesus. Quantas pessoas não conhecem Jesus ainda, né? E aí entramos no ônibus chorando. Eu olhei lá de dentro, vi a nossa guia lá chorando também. Mexeu com ela. E numa conversa ela disse para nós assim: olha, eu levo grupos de alemães, de ingleses, de outros países, portugueses, mas eu gosto dos brasileiros. Eles atrasam um pouco, são um pouco bagunçados, mas mas eles abraçam a gente, eles são muito gente boa. Eu gosto de ir com os brasileiros para visitar os lugares. Gente, nós temos que devolver o que os missionários alemães, americanos nos deram no começo do século e no fim do século XIX. Nós temos agora condições, porque a nossa igreja no Brasil é uma das mais fortes do mundo, em todos os sentidos. Eu tive o privilégio de pregar em Atenas, né? Foi uma circunstância bem legal assim. Uma amiga nossa que morou 10 anos em Atenas, ela é ucraniana, fala fluentemente o grego, ela se ofereceu para traduzir. E foi interessante, eu preguei em 2 igrejas, numa menor e na central. Os gregos estavam de férias, então eles vão para as ilhas gregas, vão passear. E a maioria dos que estavam na igreja eram russos. Então essa amiga, ela traduzia, também conhece o russo, a ucraniana, traduzia para o russo, e lá no fundo o pastor da igreja traduzia para o grego. Foi Atos 2 ali, quase, né? Foi uma experiência bem interessante. E na Grécia, cristã ortodoxa, o evangelho tem que ser pregado, né? Há poucas pessoas assim que dão importância para o evangelho. Nós distribuímos livros missionários lá em grego. Nós vimos um monte de caixas de livros ali numa sala da igreja. Eu falei: pastor, o que é isso aqui? É livro missionário? Sim. Quer uma ajuda para entregar isso aí? Pode levar. Aí abrimos as caixas, cada um dos 70 que estavam conosco ali, cada um pegou ali uns 15, 20 livros e fomos entregando pelo caminho, né, no hotel e enfim, né? A resistência, irmãos. Aqui no Brasil é muito fácil entregar livros. Então leva livro na tua mochila, na tua bolsa, porque as pessoas aceitam aqui. Aqui a maioria aceita, lá a maioria não aceita. Então nós brasileiros temos muitas vantagens em ser missionários. As pessoas aí fora gostam dos brasileiros. Então, se você é jovem, se você tem esse desejo no coração, se você estuda inglês, você tem um compromisso com Deus, hein? Quem sabe não vai ser você um missionário nesses países, né, que ainda não conhecem Jesus. Já pensou que coisa? E missionário não precisa ser só lá fora, né? Pode e deve ser aqui também. Pode ser que no teu bairro tem alguém que não sabe que Jesus vai voltar. Eu era cristão, não era adventista, mas até meus 18 anos eu não sabia que Jesus ia voltar. Fiquei sabendo quando conheci um adventista. Então pode ser que no nosso país muita gente conheça Jesus, ou ouviu falar de Jesus, mas não sabe muita coisa mais sobre Jesus. E talvez nem saiba que ele vai voltar em breve. Então, coloca no teu coração esse senso de missão. Pede para Deus colocar no teu coração esse senso de missão, de olhar para uma pessoa e ver naquela pessoa um candidato ao céu, não só um ser humano, né? A gente voltou com o coração apertado e desejosos, né, de pregar mais e mais e mais. Orem por esse país, pela Turquia, pela Grécia, pelos países islâmicos, né? Há muita gente boa lá também. E são pessoas que ainda não conhecem um Deus que é Pai, e um Deus que veio aqui morrer pelos seres humanos. Tá bom? Combinado? Vamos pregar? Querem ver Jesus voltar? Eu quero. Mas falta uma profecia ser cumprida e nós fazemos parte dela. Esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Note que não está dizendo assim, vão tentar pregar. Não, vai ser pregado. Por alguém vai ser pregado. E pode ser por você e por mim. Nós podemos participar desse processo, né? Muito bem, eu vou passar rapidamente aqui por aquilo que eu já abordei na parte da manhã, no segundo culto. Pastor Gilson, no primeiro culto de manhã, nós viemos acompanhando no carro, assistimos o culto inteiro, pastor. Vimos cada lágrima. Ele disse que mais chorou do que pregou. Mas foi emocionante, né? Eu sei, você fala com o coração. Nós acompanhamos a pregação na viagem de Tatuí para cá, quase 2 horas, né? Vimos quase o culto todo ali. E ele falou sobre Filadélfia, né? Depois eu falei sobre
Lembram? Que igrejas que eu abordei de manhã? 3. Éfeso. Não, vocês pularam uma já. Já foram direto da pureza para a perversão, né? Tem uma igreja boa no caminho. Éfeso, Esmirna, depois Pérgamo. Por que eu intitulei da pureza para a perversão? Vamos fazer um concurso J aqui agora. Lembra disso aí? Concurso J? Concurso jovem. Da pureza para a perversão. Por quê? Éfeso, vamos lembrar, é o período da pureza do Evangelho. Os apóstolos ainda estavam vivos, João especialmente estava vivo, eles preservaram a palavra de Deus, preservaram a mensagem que Cristo havia deixado para eles. Então esse é o momento em que a igreja é pura, a igreja é vibrante, é missionária, e em vários momentos eu falei, né? Vamos ser de Éfeso. Né? Eu disse que as 7 cartas às 7 igrejas, e não havia só 7 igrejas, portanto elas foram escolhidas realmente por Deus profeticamente falando, né? Elas contêm uma mensagem para a igreja daquele momento, claro, eles tinham que ser alimentados, receber conforto de João que estava em Pátimos, mas também há uma mensagem para o fim, para a história, para o futuro de João. São mensagens proféticas, né? As coisas que são e as que vão acontecer ainda, mas há uma mensagem para mim e para você também. Sempre temos que ler a Bíblia com essa perspectiva, né? Não é um livro apenas de história, de teologia, não, é um livro que fala a minha vida também. E o convite que Deus faz é: seja um efésio, convertido, claro, que os efésios eram bem pagãos. Seja um efésio da fase de Éfeso, que ama Jesus e segue a verdade que ele deixou. Mas nós vimos também que o mal sempre ronda o povo de Deus, e já naquela época Nicolau de Antioquia, que conheceu os apóstolos, portanto ser da igreja, ser batizado, ser 3ª geração de adventista, não te vacina contra o mal se você vacilar. O Nicolau viveu nessa fase, mas se tornou um herege. Era aquele tipo assim que tentava acomodar, vamos colocar em linguagem atual, o mundanismo com a igreja. Não, vamos fazer umas concessões, vamos adaptar nosso culto, quem sabe adotar algumas ideias modernas aí para ser mais palatáveis. É o Nicolau. Está cheio de nicolaíta hoje pelo mundo cristão, que acabam adaptando a igreja à cultura e não salvando o mundo, levando a mensagem do Evangelho às pessoas. Então, falei sobre Nicolau, falei que realmente era um perigo que rondava a igreja. Nicolaítas voltam a aparecer depois em Pérgamo, porque os cristãos do primeiro século resistiram a essas heresias. Eles colocaram à prova os que se diziam cristãos e não eram. A palavra de Deus era uma barreira contra a heresia, mas em Pérgamo a coisa desanda, e aí os nicolaítas são abraçados, não são mais repelidos, né? E é dito lá no texto que Deus odiava a obra dos nicolaítas. Deus nunca odeia pessoas, né? Você já percebeu isso? Deus, ele ama o pecador, mas odeia o pecado que destrói o pecador. Deus odiava a obra dos nicolaítas, não necessariamente os nicolaítas, né, que seguiam essas ideias. Analisamos as heresias, geralmente envolvendo antinomialismo, ou seja, eram contra a lei de Deus. Conhece pessoas que são assim também? E isso acaba trazendo depois uma série de comportamentos, como no caso deles, a imoralidade sexual. Repito, era uma cidade portuária, cheia de pecado, cheia de idolatria, cheia de coisas ruins, e muitos daqueles cristãos estavam se deixando levar pelo mundo, pela cultura que os rodeava. Então, esses eram os nicolaítas, sincretismo religioso e tudo mais. Depois nós analisamos o período de Esmirna. Aqui eu mostrei algumas fotos, né, de nós ali no local. Realmente são ruínas impressionantes, as de Éfeso, relativamente bem preservadas, apesar dos muitos terremotos que já houve por ali, e o tempo, né, a passagem do tempo. Mostrei um videozinho de manhã, quem não viu pode ver no canal da igreja depois. Esmirna, aí já é quando, ano 100 ali, João morre, o último apóstolo, né, descansou, e nós começamos uma fase de terríveis perseguições contra os cristãos, especialmente aquelas movidas por Diocleciano, os 10 dias ou 10 anos de perseguição cruenta contra os cristãos. Esmirna, aquela planta que é esmagada, da qual se obtém a mirra, um perfume
caríssimo, apreciadíssimo, né? Então, os cristãos eram esmagados, mas a vida deles era como um suave cheiro de vida para a vida. O sangue deles era como semente. Nessa fase, milhares e milhares e milhares de pessoas foram se convertendo, apesar das perseguições. É uma igreja para a qual não há nenhuma reprovação, porque o que dizer de uma igreja que era tão fiel, que era perseguida, presa, morta e mantinha a sua fidelidade? Essa foi a igreja de Esmirna. E Deus, Ele diz assim para ela: o vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Ou seja, filhos, eu sei, vocês estão dando a vida por mim. Muitos de vocês vão ser lançados na prisão, como Jesus já tinha anunciado antes, né? Muitos aqui vão perder a vida, mas essa é só a morte passageira. Vocês não vão passar pela segunda morte, que é a morte definitiva. Vocês vão receber a vida eterna. Então não se preocupem. Ainda que vocês morram por mim, eu prometo que vocês vão reinar para sempre comigo. Essa foi a promessa para uma igreja que estava sendo morta. E aqui nós temos então a Izmir, como chamam os turcos, é a Esmirna dos tempos bíblicos. Só que não há mais ruínas, apenas uma cidade bonita à beira-mar. Aí fica então a antiga Esmirna. Depois nós estudamos Pérgamo. Eu me detive mais aqui e é um período triste, porque o diabo não conseguiu derrotar a igreja com perseguição, com morte, com prisões. Então ele muda de tática e começa a comprometer a igreja, o que vai descambar depois em Tiatira, que o pastor Gilson vai trabalhar conosco após a minha fala. É uma fase em que a igreja se compromete. O imperador Constantino dá liberdade de culto aos cristãos que antes eram perseguidos. Que coisa boa, né? Depois vem outro imperador que torna o cristianismo obrigatório, o Teodósio, no Edito de Tessalônica. Agora o cristianismo que era perseguido passa a ser obrigatório. Pode parecer uma coisa boa, mas não é. Sempre que o Estado se intromete em assuntos da igreja, isso é horrível. Nós adventistas defendemos a separação entre o Estado e a igreja. Isso é saudável. Mas quando começa a haver política misturada com religião, Estado se intrometendo em assuntos de religião e vice-versa, isso desanda e acaba trazendo perseguição aos grupos que não estão alinhados com essa nefasta união. Aos grupos que são minoria, e nós somos uma minoria, não esqueça disso. Então, a história se repete, né? Como diz Salomão, nada de novo debaixo do sol. A gente vê muita coisa que aconteceu no passado se repetindo na história. Bem, então a igreja se prostitui, e o símbolo para expressar isso não poderia ser melhor, ou mais triste também, né? Balaão. Balaão já não vivia mais, fazia tempo que tinha morrido, né? Aquele profeta, a gente diria assim, nó cego, né? Balaão, que tentou amaldiçoar o povo de Israel, tentou levá-los à derrota, nada dava certo, Deus abençoava, perseguição, guerras, perdiam as guerras, Israel era protegido por Deus. Aí ele teve uma ideia diabólica: vamos seduzir esse povo, vamos levá-lo à imoralidade sexual. E então as mulheres moabitas são as que vão levar muitos israelitas à perdição, por meio da sedução e da idolatria. Muitos e muitos morrem ali no deserto. Estavam pertinho de transpor o rio Jordão e tomar posse da terra, e tudo que antes não havia sido capaz de derrotá-los, na margem do rio eles são derrotados. Não todos, né? Alguns obviamente ficaram fiéis. Então esse símbolo eu acabei depois analisando com vocês. Mulheres moabitas hoje, as moabitas de Pérgamo, não hoje, né? De Pérgamo, mas que também acabam existindo em nosso tempo. Nós analisamos a questão de dogmas, né, que foram entrando para a igreja, como purgatório, inferno de fogo eterno, adoração de imagens, a transubstanciação, a assunção e imaculada conceição, que são conceitos não bíblicos. O primado de Pedro, vimos que isso não faz sentido, porque Jesus é a pedra, ele é a pedra angular. Como que ele mesmo poderia fazer algo que a Bíblia diz que ninguém pode fazer, lançar outro fundamento e colocar um homem falível como fundamento da igreja? A mudança do sábado para o domingo, homens perdoando pecados, tradição no mesmo pé das escrituras, livros apócrifos, e até indiquei um vídeo que eu postei no meu canal ontem, né, analisando as diferenças da Bíblia católica em relação com a Bíblia protestante, e por que os apócrifos não constam na Bíblia protestante. Eu analisei isso, está lá no meu canal, convido você também a assistir esse vídeo. Então, no tempo de Pérgamo, essas mulheres moabitas, ou seja, a sedução do engano, a idolatria, foi tomando conta da igreja, de modo que quando chega nesse período da história, já começando ali os alvores
Não sei nem se eu posso usar essa palavra porque não é uma coisa bonita nem poética, né? Já começando ali o início da Idade Média, a gente vê uma igreja que não tinha mais nada a ver com Éfeso. Ainda bem que diz ali que alguns ainda não tinham perdido o nome de cristãos, ou seja, ainda eram cristãos. Uma coisa que a gente percebe em cada um desses períodos, sempre há um remanescente. Tanto é que depois, mais adiante, eu vou chegar lá, é desse remanescente que Deus vai trazer uma reforma, uma restauração, um esforço para voltar à fé anterior, primitiva, pura da Bíblia. Bem, a profecia é clara, não doura a pílula, a situação fica bem complicada realmente, né? Aqui eu mostrei algumas fotos lá de Niceia, né? Porque o Constantino, o imperador Constantino, convoca em 325 um concílio em Niceia. E alguns desavisados acham que foi ali que definiram o cânon. Foi Constantino que criou a Bíblia e outras coisas mais que são absurdas. Porque o cânon já estava definido desde o primeiro e segundo séculos ali, né? A igreja primitiva já tinha a noção de quais eram os livros sagrados que deveriam compor a coleção de livros que chamamos de Bíblia. Constantino, aliás, nesse concílio em Niceia, o assunto nem foi cânon. Foram alguns assuntos como a data da Páscoa e um muito importante que era a questão da divindade de Jesus. Então foi Constantino que criou a divindade de Jesus? Não, também. Constantino nem participou desse concílio, na verdade. Como ele convocou, é chamado de concílio de Niceia, mas ele não participou, foram os bispos das igrejas que havia naquele tempo, século IV. Tinha um indivíduo chamado Ário, que estava trazendo uma heresia para a igreja, que é a de que Jesus não era Deus pleno. Alguns hereges hoje estão defendendo a mesma coisa de que Ário defendia, né? De que Jesus foi gerado, Jesus seria um ser quase que criado, né? Por Deus o Pai. Isso é diabólico, para dizer o mínimo, porque quem tem interesse em minimizar Jesus é Satanás. O Apocalipse apresenta Jesus como o Alfa e o Ômega. Eu falei de manhã e repito aqui. Se ele é o primeiro e o último, não pode ser o segundo. Se ele é o eu sou, e ele disse isso muitas vezes antes que Abraão existisse, eu sou, ele é o eu sou que apareceu para Moisés na sarça. Se Jesus é o verbo eterno que criou todas as coisas, segundo João, que andou com ele muito proximamente, era o mais íntimo dos apóstolos, e o mais íntimo escreve um evangelho tardio para dizer o seguinte: ei, vocês que estão com essas ideias malucas aí de que Jesus não é Deus, eu andei com ele, eu olhei nos olhos dele, eu fiquei pertinho, encostado nele na Santa Ceia, eu conheço de perto, e quer saber quem é Jesus? Era o verbo eterno. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Em lugar de ouvir hereges que falam que Jesus não é Deus, ouça João, uma testemunha ocular de primeira grandeza. Então, nós vemos aqui uma discussão sobre esse assunto, e os bispos rechaçam as ideias arianas, porque eram realmente heréticas, e graças a Deus a igreja continua no rumo certo. Não estavam ali criando uma doutrina porque ela já era aceita na Bíblia, pelos apóstolos. Eles apenas reafirmaram uma convicção cristã de que Jesus é Deus. Cânon, nem foi tratado o assunto. A Bíblia já era aceita como sendo os 39 livros do Antigo Testamento e os 27 do Novo Testamento. Aí, depois, eu até mencionei o caso, né? Quando a Igreja Católica, ela tenta canonizar os apócrifos, né? Aliás, eles são até honestos em chamá-los de deuterocanônicos. Os protestantes chamam de apócrifos, os católicos chamam de deuterocanônicos. O que quer dizer isso? Deuteros quer dizer segundo. Canônico, um cânon. Então, são o segundo cânon. Que bom, isso é honestidade. Não é o primeiro cânon. O primeiro cânon é este aqui. A Bíblia hebraica e os livros do Novo Testamento. Evangelhos e cartas, né? Quando o Jerônimo, ele é contratado, né, pela igreja para traduzir, ele é comissionado para traduzir a Bíblia do grego para o latim, a Vulgata Latina, ele se recusa a colocar os apócrifos, oriundos lá da Septuaginta. Ele sabia que eles não eram livros inspirados, revelados por Deus, e que não constam da Bíblia hebraica. E Jerônimo conhecia muito bem a Bíblia hebraica e a grega, ele era um versado nessas línguas. Ele não quer colocar esses livros, mas aí o Papa Dámaso e a liderança da Igreja Católica força a barra e ele acaba colocando. Mas ele coloca notas para dizer o seguinte: olha, não
creio que sejam inspirados. E hoje nós temos essa questão, esse debate, né? Qual é a Bíblia certa agora? Bem, se você usar a Bíblia católica, você pode sustentar a ideia de que os mortos estão acordados e que você tem o purgatório, que você pode orar pelos defuntos, pelos mortos. Se você não aceita Macabeus, ficar só com a Bíblia mesmo, você vai ver que os mortos estão dormindo e que orar para os mortos é uma coisa condenável na Bíblia. Como que pode ter dois livros que falam coisas tão diferentes na Bíblia? Então, quando você estuda os apócrifos, você percebe já que eles não estão de acordo com os demais livros que os judeus antigos aceitavam como inspirados e tampouco com os livros que a igreja cristã entendeu ser o cânon do Novo Testamento. Aqui então é Niceia, ou Iznik, como eles chamam. Infelizmente, a igreja que foi construída ali naquele local hoje é uma mesquita, né? E ali os turistas então visitam o local, tiram fotos, etc. Constantino também, obviamente, tinha motivação política ao convocar esse concílio. Por quê? Foi bom até, mas a motivação dele era política. Se o cristianismo começar a se esfacelar em grupos, um acredita nisso, outro nisso, outro naquilo, vai ser ruim para eu governar, para manter a coesão do império. Então era interessante para Constantino que os cristãos se mantivessem unidos e sob a proteção dele. Percebeu? Políticos são sempre políticos. Vamos lá. Eu então destaquei um ponto, e eu vou voltar depois a isso aqui, não vou ler nesse momento novamente. Pérgamo, acho que eu pulei aqui rapidamente Pérgamo, né? Não, já estava em Pérgamo, né? Então aqui nós temos as ruínas lá, Pérgamo tem lá a Acrópole, lá em cima. A gente visitou também essas ruínas, e de fato ficava num local bem elevado, né? A Acrópole ali, como sempre na Acrópole, fica num lugar elevado. Mas representa bem esse espírito, esse estado de exaltação, de se achar, né, grande coisa, enfim, e de comprometimento com ideias humanas e política humana. Tiatira, não vou me deter aqui, o pastor Gilson vai depois trabalhar esse conceito, esse período, né? 538 a 1517, na verdade, é o momento em que Lutero fixa lá as 95 teses, né? Então aqui ele vai falar sobre Jezabel, por que Jezabel aparece aqui nesse período, né? É um período bem complicado. Basta dizer que ele vem logo na sequência de Pérgamo, quando começa a complicar, e aí descamba de vez em Tiatira. Muito bem, isso fica com ele. Sardes, 1517, por ali, 1798. Você sabe que data é essa, né? 1798, o que lembra isso aí? O tempo do... Começo do tempo do fim, exatamente, né? O início do tempo do fim, o fim dos 1260 anos de Daniel e Apocalipse, quando o Papa Pio VI é preso, a ferida mortal é desferida sobre a besta do mar. Tudo isso aí acontece num ano significativo, que é 1798, né? Sardes, cidade elevada, capturada 2 vezes de surpresa. Vamos à Bíblia? Apocalipse capítulo 3, Apocalipse 3. Por que eu não li nenhum texto até agora? Porque tudo que eu fiz até agora foi uma revisão. Se você não veio de manhã, o meu convite é que você assista ao vídeo que ficou gravado, tá bem? Porque de manhã eu analisei detalhadamente Éfeso, Esmirna e Pérgamo. Agora, até aqui foi a introdução, vou começar a pregar agora, combinado? Vamos lá. Apocalipse capítulo 3, versos 1 a 6. Ao anjo da igreja em Sardes, escreva: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. O 7 sempre é um número de completude, né? Um número que até representa Deus, portanto, aqui é o Espírito Santo em sua completude, em sua inteireza, digamos assim, né? Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Que pena, né? Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas, louvado seja Deus pelas poucas pessoas que sempre há. Louvado seja Deus pelo remanescente, pelo restinho, que se recusa a se render
ao mundanismo, ao pecado, à depravação espiritual e moral, é o pouquinho que permanece firme com Deus, é o pouquinho da porta estreita, do caminho estreito. Tenho aí, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes. Elas andarão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Lembra que eu falei de manhã que há duas frases que se repetem? Primeira, conheço as tuas obras. Deus sabe quem é você, Deus sabe das suas lutas, Deus sabe das suas dificuldades, Deus conhece você. É muito bom saber disso. Isso é bem óbvio para nós, né? Mas é muito bom saber disso. E a outra é, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Se o Espírito diz, ele é uma pessoa, concorda comigo? Ouça o que a energia elétrica fala. Ouça o que uma força ativa está falando. Não tem sentido, né? O Espírito Santo fala, convence, ele direciona, ele se entristece, ele se alegra, características de uma pessoa. Então, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bem, o que nós podemos destacar desse período? Se você não vigiar, virei como ladrão. Havia pessoas que não tinham contaminado as vestes e, portanto, eram dignas. Esse é o período da Reforma Protestante. É quando algumas pessoas fiéis, dentro do período lá de Tiatira, né? Depois o pastor Gilson vai tratar melhor disso, mas é o período da escuridão espiritual, em que densas nuvens descem sobre o cristianismo, da pureza à perversão. E aí Deus diz, tem algumas pessoas aí dentro que não se contaminaram, ainda tem suas vestes limpas, ou seja, caráter puro, desejo de fazer o que é certo. E com essas pessoas Deus então, ele suscita um movimento que ficou conhecido como Reforma Protestante, né? Lutero, Calvino, Zwinglio, não eram pessoas perfeitas como nunca ninguém foi, nunca será. Tinham também suas falhas, seus defeitos, mas uma coisa eles tinham também em comum: amor pela verdade, amor pela palavra de Deus. Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, a língua do povo. A Bíblia começa agora a ser disseminada, as pessoas podiam ler a Bíblia na sua língua materna. Antes apenas os líderes da igreja, que conheciam alguma coisa de grego e hebraico, a maioria era latim, na verdade usavam muito a Vulgata, que tinham acesso a isso. Lutero encontra uma Bíblia acorrentada a um mosteiro. O povo não tinha Bíblia. E lendo essa Bíblia, Lutero se converteu. Ele encontrou a doutrina da justificação pela fé. E encontrou paz para o seu coração atribulado. Vivia como todos os que seguiam, né, esse caminho, fazendo suas penitências, subindo escadas de joelhos. E ele então encontra a verdade de que a salvação é um dom de Deus. Não é pelas obras para que ninguém se glorie. É um dom de Deus. A obediência é um fruto da salvação. A santificação, ela vem depois da justificação. Você obedece por amor, não para marcar pontos com Deus. Então Lutero, começando com ele, mas outros mais também despertaram para isso. Ele vive, desperta, tem nome de que vive, mas morreu. O que quer dizer isso? Infelizmente a reforma durou pouco tempo, no sentido do espírito que a moveu. Porque à medida que os reformadores iam morrendo, os seus seguidores firmavam um credo: eu sou luterano, eu sou calvinista, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, meus filhos, avancem a mais conhecimento bíblico para ser desenterrado, para ser tirado o pó dos dogmas, da história, daquilo que foi colocado sobre a verdade pura. Vocês têm que continuar, vivem, mas depois morreram. Fixaram ali também um credo e estacionaram na história, e o espírito da reforma acabou ficando no passado. E é tão triste quando a gente hoje visita alguns lugares na Europa e vê que realmente igrejas viraram museus, ou pior, lanchonete.
restaurantes, estão vendendo as igrejas, os templos, porque o povo já não quer mais saber disso. Você vai lá a Genebra, por exemplo, ou na Suíça, sim, a história é muito bonita, né? Tem lá o Muro dos Reformadores, com aquelas estátuas lindas, majestosas, mas e o que eles fizeram? E a verdade que eles trouxeram de volta, ninguém mais quer saber. Eu falo ninguém, mas é óbvio que sempre há aqueles poucos, né? A gente também encontra muitas pessoas que ainda têm esse espírito cristão ardendo no coração, mas as grandes multidões não querem mais saber. É um continente secularizado, ou wokezado, para usar um termo mais recente, né? É uma geração woke, que não quer saber de Deus, mas abraça pautas nicolaitas, se você me entende. Pautas que não tem nada a ver com o cristianismo. E aí o que está acontecendo agora é um fenômeno assustador, uma islamização do continente europeu. Eu tenho amigos em alguns países da Europa e me mandam de vez em quando algumas imagens. Um amigo me mandou recentemente um vídeo de um campo de futebol em Lisboa, repleto de muçulmanos ali fazendo suas orações. Ok, eu não estou aqui pregando a islamofobia, nada disso, é óbvio que não. Mas me assusta ver que em lugar de os nossos amigos islâmicos estarem encontrando Jesus na Europa protestante, a Europa está sendo islamizada. Eles saem de seus países onde é proibido ouvir de Jesus, vão para países em que há liberdade de culto, de religião, de expressão, poderiam aí ter a chance de conhecer o cristianismo verdadeiro e o Jesus da palavra de Deus. Mas quando chegam lá encontram cristãos que não querem mais saber de cristianismo e, às vezes até pior do que isso, abraçaram pautas que aos olhos dos islâmicos os tornam ridículos. É o máximo que eu posso falar e você já entendeu o que eu quero dizer. É triste isso, é muito triste isso, né? Eu clamo a Deus para que haja um milagre na Europa, para que de novo haja um despertamento espiritual ali, e aí os nossos amigos e irmãos muçulmanos tenham a oportunidade de ter contato com o verdadeiro cristianismo e tomar a decisão que eles têm que tomar, como nós também tomamos. Nós conversamos, repito, né, um bom tempo com a nossa guia turca muçulmana, e teve um dia que eu falei assim: olha, amiga, nós somos cristãos, mas a gente guarda o sábado, e a gente leva isso a sério. Ela: sério? É assim? Sim, a gente também não bebe bebida alcoólica. A gente procura se vestir de forma decente, e nós temos momentos de oração em nosso dia, nós vivemos em oração, porque amamos o nosso Deus. Ela pensava que cristão era tudo o oposto disso. Ficou surpresa de saber que há cristãos que levam a sério o cristianismo. E isso com certeza fez com que ela pensasse, né? Porque até então ela conhecia cristãos que, bom, é só você pegar o que eu falei agora e inverter tudo. Que bebem, que se trajam de forma totalmente indecente, imodesta, que nem conhecem a Bíblia, não sabem citar talvez 3 textos da Bíblia, quando muito. Então, eu oro para que Deus desperte os verdadeiros cristãos, esse remanescente, para que esse remanescente brilhe e possa alcançar essas pessoas que infelizmente ainda dizem: eu não conheço Jesus. Quem sabe seja você? De novo, eu insisto nisso, né? Quem sabe Deus desperte você que é jovem, quem sabe participar de missões estrangeiras, vai gastar o teu inglês lá, né? Ali há pessoas que falam inglês meio truncado, mas falam, dá para a gente se comunicar com eles. Então, que Deus toque o seu coração, que Deus impressione a sua vida, né? Começou bem, mas infelizmente estacionou. E aqui eu volto àquele tweet que eu li de manhã para vocês, eu quero relê-lo. Um dos últimos tweets agora é o X, né? Um dos últimos tweets que eu postei essa semana, porque agora não dá mais. Eu estou muito triste, eu confesso a vocês, estou muito triste. Eu tenho 52 mil seguidores no Twitter. Há 15 anos eu uso essa plataforma para pregar o Evangelho. Todos os dias eu posto lá materiais do Reavivados por Sua Palavra. Esse culto eu teria postado no Twitter, o link. Quem me segue estava acostumado já. Eu colocava assim: começou, gente, acompanha aí. 52 mil pessoas. Eu não posso mais falar para elas agora no Twitter ou no X. Isso é triste. É privação da liberdade de expressão. E eu peço que vocês orem para que esse assunto se resolva o quanto antes, né, da melhor forma possível, para que nós possamos ter acesso a uma de muitas plataformas para pregar o Evangelho. Eu tinha aberto um canal no Rumble,
justamente preocupado porque um dia eu sei que eu vou perder o meu YouTube. Nós vamos perder, pastor, o YouTube. Porque um dia o nosso discurso vai ser chamado de discurso de ódio, de intolerante. Então eu estava garantindo, criando um outro, o Rumble. Foi fechado também, pelas mesmas autoridades, né? Então a coisa não está tão favorável assim, né? Mas de qualquer forma, né, a pregação do Evangelho, ela é mais efetiva olho no olho, pessoa a pessoa, né? A internet é um jeito, né? É um jeito de alcançar as massas, mas é dando estudo bíblico, é falando com as pessoas na rua, entregando um livro, é bem mais efetivo. Então continue. Enquanto tivermos voz, não seremos calados. Claro, né? Mas um dia até isso vai ser talvez nos tirado esse direito, né? E aí talvez tenhamos que pregar diante de assembleias ou de tribunais, e o tempo vai chegar. Estamos vendo alguns ensaios, né? Mas quem disse que ia ser fácil? Mas também quem disse que não ia ser maravilhoso viver esse tempo? Estamos vivendo esse tempo, né? E Jesus breve voltará. Então eu escrevi o seguinte, ó, o protestantismo apostatado, esse aqui, de Sardes, que começa também a apostatar, a abandonar as verdades, o protestantismo apostatado, dominionismo, teologia da prosperidade, teologia coach e outros absurdos, está levando muitas pessoas a buscar um cristianismo mais sério, tradicional. Alguns nessa migração estão caindo no colo da besta do mar de Apocalipse 13, e o diabo ri. Você entendeu o que eu escrevi aí? Entenderam? Ou eu fui muito enigmático no Twitter? Até porque às vezes tem que ser um pouco, né? Mas não adiantou nada, fechou assim mesmo. Irmãos, o protestantismo hoje, o que restou, o evangelicalismo, não estou dizendo que todos são assim, mas em grande medida virou uma bagunça. Teologia da prosperidade é uma distorção diabólica do evangelho. Teologia coach, antropocêntrica, o ser humano é o centro de tudo. Espiritualismo invadindo as igrejas, você não sabe mais distinguir se é um culto espiritualista ou se é um culto evangélico. E muitas pessoas que têm um pouco mais de raciocínio, ou que querem um cristianismo mais sério, estão migrando para onde eles acham que deve haver um cristianismo mais tradicional, mais respeitável, e estão encontrando, mas estão indo para Pérgamo, não estão voltando para Éfeso. Você me entendeu? Estão indo para Pérgamo e não para Éfeso. Eu tenho visto histórias de protestantes que estão se tornando católicos. Respeito os católicos, eu já fui quase padre até. Tenho muitos amigos lá. E de novo, né, quando eu falo desse assunto, eu estou falando de períodos, de instituições e não de pessoas. As pessoas são amadas por Deus. E Ele tem pessoas dele em todos os segmentos. Tanto é que no finalzinho haverá um clamor dizendo, sai dela, povo meu. Dela o quê? Babilônia. Povo meu em Babilônia? Pois é, respeite-os. Porque tem muito povo de Deus lá em Babilônia. O que é Babilônia? Confusão doutrinária e teológica que domina o mundo, né? Longe de Éfeso, passa longe de Éfeso. Então, é preocupante ver esse fenômeno de pessoas que estão migrando para a besta do mar em busca de algo mais consistente, mais tradicional, mais sólido, mas estão caindo no colo daquele poder que já se afastou da palavra de Deus em muitos sentidos. Cadê o povo de Éfeso? Para atrair essas pessoas, vem para cá, existe um outro caminho, vem para cá, a verdade liberta, tem gente que leva a sério esse negócio, há pessoas que querem obedecer à lei de Deus, há pessoas que querem viver um estilo de vida cristão de verdade, vem para cá, eu quero te mostrar isso, eu quero te mostrar Jesus, o Jesus que eu sigo, que eu sirvo, o meu mestre. Cadê o povo? Onde está o povo? Percebeu a importância da nossa missão? É um fenômeno bem complicado e preocupante. Ao vencedor do tempo de Sardes, ao vencedor, ele será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Amém? Há vencedores desse sistema todo, pessoas que ficaram firmes. E aí, Filadélfia, não vou me deter muito aqui, pastor Gilson já chorou bastante, quer dizer, já pregou bastante sobre esse momento. Filadélfia, amor fraternal, 1798, durou pouco tempo, mas foi lindo.
De 1798, com o começo do tempo do fim, até 1844, que você sabe o que aconteceu. Um despertamento, um reavivamento espiritual nos Estados Unidos especialmente, não só lá, Europa, até no Chile, um padre jesuíta, olha só que legal isso, chamado Manuel Lacunza, escreveu um livro sobre a volta de Jesus. Eu tenho lá em casa esse livro, em espanhol. É um millerita da América do Sul, padre. E lá, por que millerita? Porque o Guilherme Miller, foi o nome mais expoente desse movimento de reavivamento. 17 milhões de habitantes tinham os Estados Unidos nessa época, 1844. 1 milhão de norte-americanos foram alcançados pela literatura, pelas pregações. Olha como foi grande esse movimento reavivalista nos Estados Unidos. Eu não vou me deter muito na história, porque você conhece isso, né? Mas a gente tem ali, então, a figura de Miller, que reformador do século XIX ele foi mesmo, né? Eu comparo Miller, né? Alguns vão achar, que absurdo, mas eu já estudei o assunto e eu tenho ainda a liberdade de fazer minhas comparações. Para mim, Miller foi um Lutero do século XIX. A dedicação com que ele se entregou ao estudo da Bíblia, a coragem que ele teve depois de se entregar a Jesus, de pregar por toda a América, mesmo sendo debochado, perseguido, criticado. Um homem que de deísta, batista deísta, quase ateu, se torna um convertido e diz que na Bíblia encontrou um amigo. Miller, que nome, que homem. Mas ele passou por um desapontamento, ele pregou errado. Os discípulos também passaram por um desapontamento e criam errado sobre Jesus. Jesus, eu quero sentar do seu lado direito e eu no esquerdo, porque eu quero ser o primeiro-ministro e eu quero ser o presidente do Senado. Entenderam nada. A mãe ainda, Jesus, deixa ele sentar do seu lado aí no reino que está vindo, tá? Garante o lado deles aí. Olha que coisa mais tosca. Aí Jesus morre na cruz, todo mundo foge. Por quê? Porque eles tinham idealizado o Messias. O desapontamento não aconteceu porque Jesus programou, porque eles não entenderam. O desapontamento de 1844 não foi diferente. Eles amavam Jesus. Se erraram por amor a Jesus, você percebe? Não foi como alguns tentam pintar um quadro mentiroso, de que eles premeditaram engano, levaram as pessoas a naufragar na fé. Gente, por favor, pensa bem, assim como os discípulos, não estavam pensando em algo mal. Olha, eu quero andar com esse Jesus o tempo todo, eu quero ser um líder no reino dele, está tudo certo. Ou tudo errado, mas estava certo. A motivação não era de todo mal, eles amavam Jesus. Eles se desapontaram porque entenderam errado o que era o reino de Deus, o reino de Cristo. E o pessoal, os mileritas, amavam Jesus, queriam que ele voltasse logo. E eles passaram por desapontamento porque eles entenderam errado também as profecias de Daniel. E depois do desapontamento, então, há um peneiramento, né? E os sinceros que clamavam por entendimento ficaram firmes. E desse pequeno grupo, assim como do pequeno grupo que ficou lá depois da cruz, Deus suscita um movimento de reforma. Eu entendo, e sempre entendi depois que eu me converti, o adventismo, com todos os seus defeitos, com todas as suas falhas, porque são seres humanos também, como a reforma do século XIX. Lutero avançou até um ponto, Calvino também, Zwinglio, John Huss e tantos outros, foram até um ponto, mas ainda não tinham descoberto o sábado, não sabiam nada ainda sobre a reforma de saúde, ainda criam de forma equivocada com respeito ao estado do ser humano na morte, nada sabiam sobre o santuário celestial. Então o adventismo, que é herdeiro de todos esses movimentos, até porque pessoas que compuseram o adventismo vieram de vários movimentos religiosos, não foi uma dissidência numa igreja qualquer, avança, vai para a Bíblia, estuda e traz à luz verdades que estavam ocultas pelo tempo. Eu creio assim, o adventismo, o millerismo, adventismo, é uma continuação da reforma. No mesmo espírito. Qual espírito? Só a Escritura. Não aceitamos tradições de concílios, não aceitamos livros apócrifos, nós nos pautamos pela Bíblia. Nossas 28 crenças fundamentais, elas estão fundamentadas na palavra de Deus. Eu dou estudo bíblico, minha esposa também comigo, há 30 anos. Nunca utilizamos qualquer outro escrito para evangelizar as pessoas, a não ser a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Eu consigo demonstrar biblicamente todas as nossas crenças, porque elas nasceram da Bíblia. Então, isso é o espírito da reforma.
certo? Filadélfia é esse período, um período tão maravilhoso. Eles se amavam muito porque eles estavam unidos para esperar a volta de Jesus. Para Filadélfia, assim como para Esmirna, não há nenhuma reprovação, porque é um momento muito especial da história, ainda que curtinho no tempo. Mas Jesus não voltou. E a igreja foi crescendo, entendeu o que tinha acontecido, foi se institucionalizando também com o tempo. E então, bom, deixa eu ver aqui a promessa, né? Conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Eu li o texto na Bíblia, não, né? Bom, mas aí o pastor Gilson já pregou sobre isso, então. Conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor farei com que seja coluna no santuário do meu Deus. Lembra que o pastor Gilson explicou de manhã que nesse momento abre-se uma porta no céu? Que eles veem uma porta aberta? Entre outras interpretações, podemos entender que é a porta do santuário. Quando Hiram Edson entendeu por primeira vez, depois os outros também compreenderam, que Jesus agora estava passando o segundo véu, a segunda cortina, para o lugar santíssimo do santuário. Uma porta de entendimento se abriu para essa doutrina maravilhosa do santuário celestial. E aqui ele fala de novo de templo. Quem vencer vai ser colocado como coluna do meu templo, do santuário. Veja as conexões com o santuário, porque é nesse momento que essa compreensão deles, ela se aprofunda. Jesus está no santuário celestial, intercedendo por nós, realizando um juízo pré-advento, que alguns acham que é heresia, mas como assim? Se Jesus vem para dar o galardão, dar a recompensa, é óbvio que tem que ter havido um julgamento prévio, anterior, não é? Então é isso que a gente chama de juízo pré-advento, ou juízo investigativo. Jesus pagou o preço na cruz, e agora no santuário ele aplica os méritos que ele conquistou, ou que já eram dele, a cada pecador que se arrepende. Eu não estou lá no pé da cruz, mas se eu pequei e pedi perdão, Jesus aplica sobre mim sua justiça, o seu sangue remidor. É isso. O que tem de não bíblico nessa doutrina? Quando lá no santuário, porque as pessoas não estudam o santuário terrestre para entender, né, a dinâmica do ritual do santuário. Lembra que quando o pecador levava um cordeiro, ele era sacrificado, seu sangue era coletado numa vasilha especial, e o pecador, quando o cordeiro morria, voltava para casa perdoado. O que tinha que ver com o pecador arrependido estava resolvido, está consumado, mas o ritual não terminava ali. O que mais era feito depois dali? O sacerdote tomava aquele sangue, entrava no santuário e aspergia o sangue, contaminando o santuário. Se aquilo lá era um modelo, uma figura e sombra do que acontece no céu, a mesma coisa tem que ter acontecido. Na cruz, Jesus perdoou o pecador, e está consumado. O que tinha que ver com a cruz foi pleno, total e restrito. O pecador volta perdoado, mas Jesus diz para Maria Madalena: não me segures ainda, porque eu preciso terminar uma obra. E aí Jesus, quem não entende isso acha estranho, né? Falar para Maria Madalena: acabou de vê-lo ressuscitado, ela quer abraçá-lo. Maria, espera um pouco, ainda falta um detalhe, não para remir o pecador, mas da minha obra. Ele sobe ao céu, as portas se abrem, quem é este? O Rei da Glória. Ele entra no santuário celestial e ele é aceito pelo Pai, diante da arca celestial do trono de Deus. E depois ele volta para a terra e passa ali o tempo com os discípulos, com certeza abraçou todo mundo, né? Que coisa mais linda quando você entende as conexões, a verdade profunda do santuário e o que Jesus faz por nós hoje, lá no santuário. Um dia isso vai cessar. O juízo pré-advento terá fim. O pecador continua no pecado. O que se santificou continua na vida de santidade. O santuário se enche de fumaça e acabou. Porta da graça fechada. Bem, fique firme a despeito das mentiras, dos enganos. E chegamos então ao último período, 1844 para cá, né? Que é Laodiceia. E quer saber? Não tem elogio. Não tem elogio. Duas só tiveram elogio. Essa nem tem elogio. A coisa está complicada aqui, quer ver? Vamos à Bíblia? Apocalipse 3, 14 a 21. 14 a 21. Ao anjo da igreja em Laodiceia, o nome já diz muita coisa, tá, gente? Laos quer dizer povo, né? Dique, juízo. É o povo do tempo do juízo, ou seja, é o povo final. Chegamos ao fim. Essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é frio nem quente.
quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da boca. Que bom que está a ponto, não vomitou ainda, né? Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. A linguagem é dura, né? Aconselho, e se ele aconselha é porque tem esperança, né? Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e castigo ou disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Amém? Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Rapidamente aqui, o que já salta do texto para nós. Conheço as suas obras. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, você não é frio nem quente. Você está numa condição pior do que isso. Se fosse frio, podia dar um chacoalhão nele, ele acorda e esquenta. Se for quente, ótimo, é o que Deus quer. Cristão quente, cristão vibrante, que arde no coração, a palavra, mas é morno, é aquela situação assim que não é nem isso nem aquilo, ele não agrada a Deus. E o conselho é: compre ouro, vestes e colírio. Olha que interessante, tudo foi escolhido a dedo por Deus. Laodiceia tinha uma escola de medicina, e lá eles produziam um famoso colírio, para doenças oculares. Olha que interessante, lá eles fabricavam roupas caras, tinha uma lã preta, que era muito apreciada ali, e eram caras, era uma cidade rica, orgulhosa, teve um terremoto forte lá, derrubou muitas coisas, e eles falaram assim para o Império Romano: não precisamos de ajuda não, a gente resolve tudo aqui, autossuficientes. Olha como isso fala para nós, né? Nós temos todo o conhecimento, temos a Bíblia disponível no celular, nós não estamos mais em Pérgamo, nem Sardes, nem Tiatira. Olha que maravilha, estamos aqui já no fim, com todas as condições e toda a riqueza necessária, mas você é pobre. Por que você não está vivendo como os de Éfeso? Por que você não está pregando o Evangelho? Uma coisa que a gente pôde perceber lá, aqui está a promessa, né? Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Uma coisa que a gente percebeu lá olha que interessante essa placa, Hierápolis, Laodiceia, ou Laodiceia, né? Fica a uns 15 quilômetros de distância. Hierápolis, uma cidade antiga com fontes termais, água quente. E depois eu vou mostrar aqui as fotos também, mas olha só, aqui a rua ali, a entrada, né, de Laodiceia, são as ruínas ali. Aí, essa moça bonita aí comigo na foto. E essas ruínas ali também são de casas de Laodiceia. Uma coisa interessante que a gente viu lá, batisterios, aqui do século IV, eu vi um do século VI, batisterios por imersão. O batismo cristão sempre foi por imersão, não como os de Pérgamo inventaram depois, tá? Aí é um batistério por imersão, século IV. Aí estão então os canos de barro, né, de argila ali, de barro cozido, que vinham de Hierápolis. A água saía de lá quente e chegava em Laodiceia de que jeito? Morna. Não dava para tomar, dava ânsia de vômito. Olha que interessante, né? Ali então está Hierápolis, onde tem as águas quentes, e para cá, Laodiceia, onde chegavam as águas mornas. Símbolo perfeito, né? Compre ouro. Ouro é a fé provada no fogo, fé verdadeira. Compre colírio para enxergar a tua condição espiritual, e colírio do Espírito Santo. Senhor, sonda meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Você tem que enxergar a sua condição espiritual. E vestes, a veste de Cristo, que cobre a nossa indignidade, a nossa impureza, os nossos pecados. Eu espero que essas mensagens que foram dadas há tanto tempo, por meio de João, tenham falado ao nosso coração e à nossa mente. E que nós entendamos que Deus tem um caminho melhor para nós. Que nós sejamos cristãos como os de Éfeso. Que a nossa mornidão espiritual cesse hoje. Que nos aqueçamos pelo fogo do Espírito Santo. E terminemos a obra que temos que terminar. Deus nos ajude para isso. Amém. Graça que nos salva. Graça que nos liberta. Graça que nos dá esperança.
que Jesus em breve voltará. A palavra de Deus diz no livro do Apocalipse: vi outro anjo fazendo o que, igreja? Voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para pregar a cada nação, tribo, língua e povo. Um anjo voando. Eu acredito certamente que João não viu o evangelho indo através do sinal da internet, ou da televisão, ou da rádio. Não é verdade, Michel? Através de tantos canais, né? Mas hoje, através da internet, a gente pode alcançar pessoas em todo o mundo com o evangelho. Aqui, na Janela 1040, em qualquer lugar do mundo. O pastor Gilson foi um instrumento de Deus aqui na pandemia, quando Deus usou com tantas séries, né, de Apocalipse. O senhor falou 20 séries ali, naquele momento. E Deus expandiu o evangelho além das paredes aqui do NASP, para todo mundo. E assim foi em outros lugares também. Lá em Curitiba, em outras igrejas, né? O evangelho indo para todo mundo e o mundo inteiro sendo alcançado de uma forma maravilhosa. Como o pastor Michelson falou aqui, né? É triste ver um canal, né? Não só um canal, né? Uma rede de transmissão toda sendo bloqueada, onde milhares de milhões de pessoas podem ter acesso ali a uma palavra de salvação. Nós vamos dedicar agora um momento em oração. Nós vamos orar pela pregação do evangelho em todo o mundo, para que Jesus volte logo, para que pessoas possam ser alcançadas de milhares de formas que Deus pode alcançar, não é verdade? Mas também pelo sinal que a gente transmite aqui da igreja. E nós vamos dedicar também um momento para orar pelo pastor Gilson, também pelo seu canal. Que Deus abençoe, pastor, continue usando o Senhor, né, através também do seu canal, com as mensagens que Deus tem usado o Senhor para apresentar. E o canal do pastor aparece aí na tela, né, está aí, @pastor Gilson Gritner. Você pode acompanhar ali mensagens do pastor também, e ter essa igreja que vai além da sua casa ali, além do seu estúdio. Ele não vê as pessoas, mas elas estão ali além da tela. Agora nós estamos falando aqui, tem milhares de pessoas nos assistindo ali além da tela. Que Deus te abençoe onde quer que você esteja. Você que é membro aqui da nossa igreja do NASP, membro virtual, una-se a nós nesse momento. Nós vamos orar pela pregação do evangelho e também pelo pastor. Vem cá, pastor. O pastor vai ter a palavra, né, na sequência. Já pode vir aí com a sua Bíblia, pastor. Que Deus use mais uma vez o último momento dessa tarde, a última palavra, né? O pastor vai trazer aí da igreja de Tiatira, uma profecia muito forte, mas muito forte mesmo, e que alcança e mexeu com todos nós. Em algum momento mexeu com você também, e vai mexer com você hoje também. Vamos nos ajoelhar para nós orarmos? Quero deixar você um momento ali, todos nós vamos poder orar nesse momento. Ore você também pela pregação do evangelho, pelo canal do pastor, aqui também pelo canal da nossa igreja e outros tantos canais de pregação do evangelho. Vamos orar. Ore e depois eu concluo com uma oração aqui da frente. Querido Deus, de joelhos estamos, Senhor, clamando a Ti. Usa-nos para pregarmos a Tua palavra. Amém. Durante todo este sábado, Senhor, tanto o pastor Gilson, o pastor Michelson falaram. O pastor Gilson de manhã falou através de nós. O pastor Michelson apelando ao nosso coração, coração de jovens. Se você fala inglês, que Deus pode te usar além das fronteiras do nosso país, em lugares onde ninguém sequer ouviu falar de Jesus. Usa-nos, Senhor, como esse instrumento, esse anjo voando pelo meio do céu. Amém. Usa, Pai, os canais de transmissão da nossa igreja, aqui do NASP, tantas outras igrejas, hoje milhares aqui no Brasil e em outras partes do mundo, canais abertos de pregação do Evangelho, para que outros conheçam o Senhor, todos aqueles que foram salvos pelo Senhor. Usa a nós, usa esses canais de transmissão,
Usa o canal da nossa igreja aqui do NASP. Abençoa, Pai, e usa o canal do pastor Gilson. Ele está inaugurando praticamente esse canal há poucas semanas. E aqui nessa igreja, onde o Senhor usou ele como instrumento também muito forte para expandir as fronteiras da pregação do Evangelho através da internet, ele vem hoje aqui também para receber a tua bênção. Que o Senhor continue abençoando a ele, sua família e também esse canal de transmissão que o Senhor colocou para ele e colocou no coração dele para ser ele um instrumento teu. Usa ele, que o Senhor dê a ele sempre as tuas palavras para falar aquilo que vem do teu trono, do teu coração, Senhor. Pedimos que o Senhor use ele mais uma vez agora nessa tarde. O último momento dessa vigília, desse dia, que ele seja ungido por ti, cheio de ti, para trazer a nós a tua palavra, Senhor. Pedimos humildemente em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos queridos, boa tarde. Eu tive o privilégio de passar na Igreja Central de Curitiba por 6 anos, e Deus me deu a graça de ser o pastor, junto com a liderança da igreja, especialmente um grande amigo, meu querido irmão em Cristo, Newton Bonin, que alavancou e nós construímos a Igreja Central de Curitiba. E eu ouvia muito falar desse camarada simpático, que usa uma gravata borboleta de rico, só rico para ter coragem de passar a gravata daquele jeito. Eu falei, da onde que é esse ser humano? Como é que ele pode ser um cara tão legal assim? Aí eu descobri que ele é catarinense, que nem eu, bairrista. O pastor é de Blumenau, Santa Catarina. Então, irmão, se preparem, que vocês vão... Estou falando que nem gaúcho, né? Se preparem, que vocês vão ter um outro pastor catarinense. Bom, normalmente o catarinense é muito legal. Muito legal. Mas apesar de ele ser flores, se precisar, ele vai dar umas espinhadas em vocês, viu? Pastor, te conheci hoje. Eu via, hoje eu vi, um homem de Deus, muito humilde, muito simples, muito amoroso, sua esposa, sua filha. Que alegria saber que você cuidou da Central de Curitiba. Eu por 6 anos, você 5 anos e meio. Meu sonho era me aposentar nesse púlpito, e você vai ter o privilégio de usar esse púlpito sagrado. E obrigado por orar por mim. Eu vou orar por você, para que Deus te use muito aqui. Muito obrigado, viu? Por deixar eu lançar o canal aqui na tua igreja. Obrigado mesmo, viu? Eu já estou quase apaixonado por você. Catarinense! Que benção! Mas não fala, estás doido. Estás doido. Olha. Vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela vida do pastor André, porque o Senhor tem usado ele como instrumento na vida de milhares de pessoas no mundo, na língua portuguesa. Um homem estudioso, sério, honesto, todavia humilde, simples, amoroso, e a tradução do Evangelho em Cristo, aprender da sua mansidão, da sua humildade. É um homem que segura a palavra em suas mãos e não tem medo de manejá-la, porque sabe que Deus o chamou, porque os dias são sérios, e há uma gravidade sobre nós, os pregadores, porque vivemos num tempo completamente acelerado para o fim. Abençoe esse pastor querido, abençoe sua esposa, suas filhas, que essa igreja tão amorosa o acolha e o abrace, e que ele tenha um ministério frutífero aqui para a tua honra e a tua glória. Ao estudarmos pela próxima meia hora, 35 minutos, a tua palavra, que o Espírito fale a nós em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu não planejei, porque
porque eu não sabia. E a pessoa a quem eu deveria me referir pela manhã estava aqui. Hoje de manhã eu comecei a contar uma história. Eu fui para a Serra do Cipó, em Minas Gerais, numa clínica de um irmão nosso, buscar um tratamento. Fui com a medicação errada, não obtive o resultado, mas ali encontrei uma irmã dessa igreja que passou por tremendas provações. Tremendas provações. O abandono do cônjuge, muitas lutas, mas ela se agarrou tanto a Deus, e ela se tornou uma ganhadora de almas, ainda mais que ela sempre foi uma ganhadora de almas. Enquanto eu era pastora, que tinha batismo, ela tinha gente para batizar. E cheguei na Serra do Cipó, lá estava a Nayara, uma jovem, na casa dos 35 anos, com câncer na mama, mas já espalhado por todo o organismo, os ossos, nódulos no pescoço, em várias partes do corpo. E essa irmã estava fazendo um trabalho missionário voluntário, porque ela é uma professora aposentada. E ela então, ao tratar o corpo daquela moça, Nayara, ela ofereceu Jesus. E durante algumas semanas ela estudar a Bíblia. Eu chego lá e essa irmã querida faz um apelo. E ela dizia assim: está na Bíblia, eu aceito, está na Bíblia, eu aceito. E chegou na hora do batismo, ela: está na Bíblia, eu aceito, mas não tem pastor. Ela falou: tem pastor aqui. E nós fomos para a cachoeira, onde eu ficava chorando, e agora eu fui rindo. E nós batizamos a Nayara no dia 22 de maio, né, Sônia? 22 de junho, eu fui para lá em maio. Nós a batizamos 22 de junho, e no mês de setembro ela dormiu em Cristo Jesus. Durante o meu período de tratamento, eu realizei 4 batismos em lugares diferentes. Eu quero chamar aqui a irmã Sônia. Vem cá, Sônia. Essa irmã querida que só Deus sabe as conversas cruciais que nós tivemos, as dificuldades. E ela disse para mim, quando ela soube que eu estaria aqui, ela pegou um Uber, né? É um Uber, né? E correu para cá. E eu só a vi no final. E eu tinha começado a contar a história. E como eu já estou ficando velho, eu esqueci de terminar de contar a história, né? E aí eu falei: Sônia, sabe que eu esqueci de terminar de falando que a Nayara, ela está no quarto de dormir, mas ela morreu salva em Cristo Jesus. E ela foi um instrumento de Deus. E naquela cachoeira nós tínhamos aqui umas 40, 50 pessoas, né? Cantando, orando, aquela água gelada, deliciosa. Eu tive a alegria de batizar a Nayara, e agora nós estamos esperando que Jesus volte e ela ressuscite para a gente para o céu. Obrigado, Sônia. Louvado seja o nome de Deus. Louvado seja Deus, Sônia, mulher de Deus. E eu vejo aqui o meu querido irmão Flávio. Vem cá, Flávio. É Flávio? É você? É Flávio? É você o Flávio ou não é? Se você é o Flávio, vem cá. Eu sei que é você. É tudo não combinado. A mãe diz assim: dê espaço ao Espírito Santo. Esse irmão é da igreja Assembleia de Deus. E ele vai contar, vou fazer 2, 3 perguntas para ele rapidinho. Ele já distribuiu quase 6.000 livros Grande Conflito. E ele não é adventista sétimo dia e não é batizado. Tapinha de luva em nós. Flávio, bom te ver. De onde você estava hoje à tarde? Onde você estava hoje à tarde? Você veio de longe. Boa tarde a todos. Eu estou vindo lá do Grajaú, Zona Sul. Era para mim ter vindo hoje de manhã. Irmãos, durante a semana, o Espírito Santo me incomodou de uma forma tão maravilhosa que eu fiquei com um desejo tão grande de vir aqui hoje de manhã. Vim hoje aqui de manhã. E eu levantei 7 horas da manhã. Me arrumei, tomei um banho depressa e fui para o Peraí, só um pouquinho. pronto-ônibus. Onde que é Grajaú? O pastor tá... Que zona que é? Zona Sul.
Ah, lá em Interlagos. É próximo do autódromo de Interlagos. Tá. E aí? Então, irmãos, eu fui para o ponto do ônibus, trocando mensagem com o Fernando. Ele acabou de sair. Foi num ensaio do coral. Agora. Começa às 18 horas. Isso. Então, Fernando é um parente dele, é um comportor de êxito, um vendedor de livros da igreja. E aí? fui para o ponto do ônibus para pegar o ônibus para vir para cá de manhã. Desejo muito grande de vir para cá. E o ônibus não vinha. E aí o Fernando falou assim: Flávio, o culto começa às 8h30. E era 8h10, eu estava lá no ponto e nada de ônibus vir. E lá na igreja do Colonial, onde eu frequento a igreja adventista, com o pastor Felipe, o culto lá é 10 horas. Vai até meio-dia. E primeiro vem a escola sabatina. E eu achava que aqui era a mesma coisa. E não é. Por isso que aconteceu isso. Aí eu falei: bom, eu vou embora para casa então. Porque o Fernando falou assim: se você vir para cá, você vai chegar na hora do amém. Aí eu vou perder o principal, que é a palavra. E a nossa alma precisa da palavra de Deus, porque é o que alimenta a nossa alma, é a palavra de Deus. Irmãos, se nós não tiver a palavra de Deus para alimentar a nossa alma está morta. Mas escuta, nós tínhamos perdido contato, eu não sabia que você ia vir, e nem você sabia que eu estava aqui. Também não sabia. Então eu não sabia. Nós falhamos contigo, né? Mas o problema, sabe o que é? A igreja adventista, o Fernando falou, que na programação não passou essa informação pelo YouTube. Que informação? A informação é que o senhor ia estar aqui hoje. Não ia vir mais cedo. Bom, de qualquer forma, eu queria vir aqui, independente que o senhor estivesse aqui ou não. Sim. Porque eu queria vir. Eu sei. E como eu lhe conheci aquele dia lá em Americana, para mim seria uma satisfação muito grande rever novamente o senhor. Não, estou te provocando. Sabe por quê? Irmãos, o Flávio está tendo... Eu vou ficar dando tempo, acho. O Flávio está precisando de que alguém ajude a cuidar mais dele. Estou provocando ele. Bom, se eu não estivesse aqui, ele acordou com vontade de vir à igreja, ele está passando por tremendas lutas. Ô Flávio, vamos resumir porque eu preciso falar? Vamos lá. Como é que você achou o livro Grande Conflito? Como é que você chegou nele? Como é que eu achei? Não, como é que você chegou no livro Grande Conflito? Como é que ele chegou a você? Um certo dia eu recebi um convite através do Fernando para mim ir na igreja adventista. Tá. Lá, Colonial, fui lá no Jardim Colonial, Zona Sul, irmãos. Jardim Colonial. Tá, não, mas vamos lá. Quando que você teve acesso ao Grande Conflito? Lá dentro da igreja, a igreja fez um sorteio e eu fui sorteado com o Grande Conflito. Amei, eu gostei daquela atitude. E você leu o livro? Comecei a ler. Mas é muita coisa para ler. E eu achei uma coisa tão interessante, sabe o que eu fiz? Conversei com o pastor Felipe, falei: pastor, eu quero comprar 100 livros, como é que eu faço? Ele falou: faz um pix na minha conta que eu vou lá na associação paulistana e eu trago para você. Passei para ele R$150. Você comprou do seu bolso? Sim. 100 livros? Sim. Bom, aí você saiu distribuindo com um carrinho de feira e encontrou um adventista do sétimo dia. Sim. Aí ele perguntou de que igreja você era. Sim. Você falou que era da Assembleia de Deus. Sim, ele ficou admirado, porque ele disse que não é normal, né? Um assembleiano distribuindo um livro da igreja adventista. E aí você vai, aí eu soube da história, você vai à Americana, e quantos livros a igreja de Americana te deu? 1016 livros. 16 caixas. E depois? Rapidinho eu entreguei tudo. Você já passou, de quantos grandes conflitos você já chegou? Já foi distribuído 4.700 livros. Então mentiram para mim que falaram 5.700. Mas não tem 4.700. Amém. Irmãos, esse homem aqui, eu quero pregar, e um dia eu espero que ele pregue aqui, porque ele
Ele tem uma experiência com Deus muito forte, mas está passando por grandes provações. Eu queria fazer um apelo para a igreja. E eu sei que se eu fizer um apelo para o Levi, um dia você vai levar ele no SCC, você é a esposa. E eu quero ter a alegria de um dia vir aqui batizar você. Amém? Amém. Amém, rapaz. Amém. Não fica titubeando aí. Ó, Levi, pega ele aqui, Levi. Pega ele aqui. Obrigado, Flávio. O Flávio é um irmão nosso, mas ele está passando por tremendas provações no lar. E hoje o Espírito Santo de Deus ia trazer ele aqui. Eu estou brincando, dependendo, não tem que vir, né, viu, Flávio? Você não tem que vir na igreja por causa de pastor. É que Fernando falou assim: se ele soubesse que você estava aí, ele teria vindo mais cedo. Mas a questão não é a minha pessoa, é que o Espírito Santo está trabalhando demais com esse homem, mas ele está enfrentando uma luta no campo espiritual, porque a luta não é contra a carne e o sangue. E eu queria que essa igreja abraçasse ele. Eu sei que eu falo isso para o Levi, está falado, né, Levi? Então, Flávio, ó, esse homem vai grudar em você e o Daniel também, tá? E vão te levar para um negócio chamado aí que é segredo, tá bom? Irmãos, pegue a palavra de Deus. Vamos lá, eu tenho 30 minutos. Pegue a palavra de Deus, Apocalipse 2, 18 até o verso 29. Palavra de Deus, pega a Bíblia aí, o Apocalipse, vai, vamos ler lá. Igreja de Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição espiritual. Você sabe que é simbologia. E a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para a igreja, para que se arrependesse. Ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mente e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, todos quantos não têm esta doutrina, que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não julgarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, julgamento no milênio, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fosse objeto de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe a estrela da manhã, eu mesmo, Jesus Cristo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, estudar uma carta, ou fazer uma exegese de um texto, você pode fazer uma tese doutoral. Mas vamos relembrar aqui rapidamente, para aqueles que talvez não conheçam, como a querida amiga Beth que está aqui. Jesus Cristo, orientando o apóstolo João, na ilha de Patmos, disse que a igreja cristã, o cristianismo passaria por 7 fases, 7 períodos. As 7 igrejas, os 7 selos, 7 períodos. E é interessante que Deus tem a capacidade de dar a ele a visão que existiam 7 igrejas literais nessas localidades com esses nomes. E Jesus, pegando as características da cidade, adapta através do Espírito Santo, mostrando. E quando você estuda, como o pastor Michelson, não sei se pastor Michelson, esse enorme gigante intelectual, se você estudar ponto por ponto, da primeira, da segunda, da terceira, quarta, quinta e sexta igreja, e desses 180 anos da 7ª igreja, você vê que a profecia se cumpriu vírgula por vírgula, porque todas as profecias de Deus, cujo tempo para qual ela chegou, elas aconteceram de acordo com aquilo que Deus revelou. Nós já vivemos há 180 anos
da igreja de Laodiceia. Se você quiser olhar no YouTube, só uma réplica desse sermão na Central de Americana, 287 mil pessoas assistiram, muito mais de 500 mil pessoas assistiram. A última carta de Deus aos cristãos. Nós temos que estudar Laodiceia. O pastor Michelson não teve tempo de passar aqui. A gente está pensando em fazer uma vigília. Pastor, não se preocupe, não vai ser aqui, tá? Fazer uma vigília, cada um falando 1 hora só sobre uma igreja, porque são em 7 períodos. Então eu tenho um sermão no YouTube, a última carta de Deus aos cristãos. Não se refere a uma denominação, mas ao cristianismo. Irmãos, hoje é mais uma aula, então vamos passar. Coloca para mim lá o PowerPoint, por favor, a igreja de Tiatira. Irmãos, guarde essa expressão. Tiatira, se você quiser definir esse período, é um período de concessões. Agora pare e pense em você, como cristão, a nossa igreja, a igreja do NAF São Paulo. Se nós não estamos abrindo algumas concessões desnecessárias, erráticas e até pecaminosas. Não falo isso com orgulho, mas falo com alegria. Quando eu cheguei aqui para ser pastor em 2019, eu vi que no primeiro culto tinha muitos jovens. Eu fui procurado por muitos jovens que deixaram de assistir o culto do meio. Nós tínhamos 3 cultos: primeiro culto, culto do meio e o segundo culto, e o terceiro culto. Não estou falando mal de ninguém, irmãos, por favor. Por favor. Então tinha o culto da igreja, pastor. O culto do meio era bastante palestra. E o segundo culto. E vários jovens da faculdade, na época sem pandemia, internato, os jovens vinham assistir o culto. E muitos me procuraram, dizendo: pastor, nós queremos Bíblia, nós queremos a palavra. A aula a gente tem a semana inteira. E a gente ia mudar em 2020, quando veio a pandemia. Que o jovem quer, irmãos, é a segurança, a certeza da palavra de Deus. Jovem não gosta de concessão. Jovem não gosta de luzes, diferente de uma luz branca, de um pastor de bermuda. Gosto quando o Rodrigo Silva fala assim: Jesus não é um adolescente apaixonado. Nós temos que levar a coisa a sério. Nós estamos brincando com almas. Nós estamos no tempo do fim. Irmãos, a razão está sendo desconhecida na mente de muitas pessoas. Michelson, o pastor Michelson, que é jornalista, doutor, pós-doutor, não sei, de tanta coisa aí nessa cabeça, e fiquei até os cabelos caíram. Desculpa. Eu prefiro pedir desculpa do que... Ai, Michelson, um parceiraço, né? Quando eu falo assim: Michelson, vamos embora, parceiro. Michelson é um queridão. Jovem não gosta disso. Tem um livro aí que alguém escreveu assim: eu não quero um pastor legal. Uma menina, eu tenho muitas histórias com adolescentes, meninos e meninas. Uma menina, adolescente, filha de um pastor querido, homem de Deus, filha de uma mulher de Deus. Mas estava com ela estava dizendo: pastor, o problema sou eu. Não é meu pai e minha mãe, que eu conheço muito bem. Mas o meu pai é meu pai. Eu quero ouvir de um pastor sério o que eu tenho que falar. E era sério o assunto. Sério. E eu era pastor aqui, e ela numa outra cidade me ligou. Eu falei: vamos fazer um FaceTime. Orei com ela, falei: fala, filha. Uma menina linda, intelectual, mas com graves lutas espirituais, dúvidas, tentações do diabo. E eu perguntei para ela: por que você me procurou? Porque eu quero um pastor sério, que o senhor vai falar a verdade para mim, se eu estou certo ou estou errado. Aí ela falou, eu falei: filha, pega a Bíblia. Não é o pastor que tem que falar, é a Bíblia. Jesus disse: está escrito. Como lês, como você entende? Eu estudei uma reunião.
alguns textos da Bíblia para ela. Falei algumas coisas, orei com ela. Passou o tempo, mudei daqui, estou entrando no supermercado para comprar o quê? Quem acertar, eu dou o carro do pastor Michelson. Fui comprar o quê? Maçã, lógico. Por isso que a Sol sei porque não tem um evento, daqui a pouco vou ministrar a Santa Ceia. Aquela bacia de maçã lá em cima ninguém leva, que é minha. Vou comprar maçã, vem a mãe, filha de um pastor, casada com um pastor. No estacionamento, pastor Gilson. Oi, fulana. Eu não tenho autoridade, não estou falando os nomes. Pastor, posso te dar um abraço? Falei, lógico que pode. Me abraçou e disse, obrigado. A gente não sabia o que fazer. Eu sei o que é isso. A minha filha, a gente orou muito. Eu falei, mas eu só conversei 1 hora com ela. Foi o suficiente. Na outra ocasião eu encontrei com ela. Ela veio correndo me dar um abraço. Oi, pastor. Falei, tudo bem, bom te rever, eu conheci criança. Fui pastor dela. Ela disse, muito obrigado, o senhor cuidou de mim. Uma vez. Só que eu falei para ela, filha, se você me procurou, eu vou falar para você o que Deus vai falar para você. Tiatira, o período das concessões. Jovem não gosta de concessão. Aqui, iluminação preta, pastor de bermuda. Eu fui uma vez numa igreja em Los Angeles, numa universidade nossa, pastor de bermuda e de chinelo. Me falaram que era pastor. Eu não tive coragem naquela época, acho que estamos tendo hoje. Disse assim, irmão, vai para casa, irmão. Pega a tua esposa e vai para o Longhorn comer um steak, porque você está aqui de short, de bermuda. Você não tem vergonha. Não tem nada a ver com isso, né? Mas eu fiquei arrepiado, porque eu estava assistindo na igreja do colégio, tinha a igreja do jovem, o culto do jovem, melhor dizendo, que eu acho que não, desculpa, é minha opinião, a igreja tem que ser uma só, criança, jovem, velho, adulto, tudo junto, senão desune a igreja. Eu cheguei na central de Curitiba, tinha um culto de baixo, jovem, e o culto da veiarada em cima, acabei com esse negócio, misturou tudo, a igreja reavivou. Tem a veiarada aqui, precisa dos jovens, e o jovem precisa da veiarada, é ou não é? Tem que estar junto, tem que misturar. Não estou dando recado para ninguém, estou dizendo o que eu penso, porque eu já peguei uma igreja dividida. Irmãos, aquilo pegava fogo lá embaixo, eu tentando pregar em cima, e lá embaixo parecia um circo, para acabar com esse negócio de carnaval. E aí, lógico, fiz um trabalho com a igreja, expliquei a necessidade da igreja ter um corpo indivisível, nada de culto jovem separado. A igreja tem uma igreja, um púlpito, isso aqui é sagrado, irmãos, bota os jovens aqui. Desculpa, pastor. Nada de concessão. A igreja das concessões, 538, 1517 depois de Cristo. Apocalipse 2,18, irmãos, vamos ler, vamos lá, guarde seus olhos lá, diz assim, estas coisas diz o Filho de Deus. Por que o Filho de Deus? A divindade principal de Tiatira era Apolo, filho de Zeus, a mais importante divindade do panteão grego. Você sabe o que é panteão, né? Pan é todo, teon é Deus, o conjunto de deuses com Deus maiúsculo da mitologia grega, ou qualquer religião. Tem um panteão egípcio, panteão grego, tem um monte de panteões por aí. O culto ao imperador está subentendido, pois este era considerado a encarnação de Apolo e portanto também filho de Zeus. Contrariando tudo isso, Jesus se apresenta como o único que sustenta a verdadeira filiação divina. Só existe um Deus. Jesus Cristo sempre foi, é e será Deus. E pela primeira vez no Apocalipse diz assim, estas coisas diz o Filho de Deus. Jesus gostava de ser chamado o Filho do Homem. Aqui ele coloca a sua filiação como igual. Ser filho de Deus significa ser o próprio Deus, na linguagem que Jesus está falando. Não existe Zeus, não existe imperador, existe Jesus Cristo. Apocalipse 2, verso 20 diz assim,
Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Você vai lembrar que existia uma mulherzinha chamada Jezabel, casada com um reizinho chamado Acabe, um frouxo. Não porque a mulher mandava nele, porque às vezes, né, o cara pode até, né, mas normalmente a mulherada manda, não quer dizer que o cara é frouxo. Mas ele era. E o que a Jezabel fez? Trouxe 850 pastores para o reino do norte. E ela matava assim, gostava de matar os fiéis. Tinham 7.000 que não tinham dobrado os joelhos a Baal. Logo Samaria viria e destruiria tudo. E é pegada, tomada essa mulher como um exemplo de apostasia. E assim como Acabe trouxe para dentro do reino do norte, em Samaria, a idolatria, no tempo de Tiatira também entrou, eu vou mostrar o que. Então essa mulher significa uma inimiga do povo de Deus, faltou o Deus maiúsculo, desculpa, defensora de toda sorte de maldades, protetora dos falsos profetas, 850. Praticante e promotora da feitiçaria, idolatria e perseguidora e assassina dos fiéis filhos de Deus. Oi, gente, 2 Deus com D minúsculo. O pastor não revisa as coisas. Eu revisei, eu mudei esse negócio. Desculpa, irmãos, é Deus de verdade ali. Ela tentou matar o profeta Elias. Ela causou uma agressão moral tão grande em Elias, que Elias se enfiou lá para o deserto no sul, em Berseba, se enfiou debaixo de uma árvore. E aí ele caminhou 40 dias e 40 noites, foi lá para o Egito, no Monte Horebe, se enfiou numa caverna. Depois que Deus deu pão e carne para ele lá, também, através dos anjos, alimentou ele com pão e água. E Elias queria o quê? A morte. Onde está Elias hoje? Jesus falou para Jezabel: você não vai matar o meu profeta, tu tem um limite. Vou só imaginar aqui. Vamos supor que Jezabel tivesse autoridade para conversar com Deus, porque não teria, porque a glória de Deus ia fulminar ela. Mas vamos supor que ela tivesse uma conversa com Deus assim: ou tu leva ele para o céu ou eu mato. Lógico, não teria essa conversa. Tudo tem um limite, irmãos. Ela queria matar o próprio Elias. E se pudesse, mataria. Deus cuidou de Elias na sua dor. E numa assistiu tranquilo e suave. Jesus falou: Elias, sai daí. Volta para o caminho. Jesus Cristo foi ali e tirou ele da caverna. Depois que ele estava no caminho, chamou uma carruagem de anjos. Chamaram anjos com uma carruagem de fogo. Falou assim: traz ele para cá. Traz ele para cá. Uau! Elias está no céu, não nas mãos de Jezabel. Pouco a pouco, a princípio furtiva e silenciosamente, depois mais às claras, à medida que crescia em força e conquistava o domínio e mente das pessoas, o mistério da iniquidade, segundo Tessalonicenses 2, levou avante sua obra de engano e blasfêmia. Quase imperceptivelmente, os costumes do paganismo tiveram ingresso na igreja cristã. Esse espírito de concessão ao paganismo abriu caminho para desrespeito ainda maior à autoridade do céu. Grande conflito, página 49 e página 52, a junção de 2 citações. A apostasia era aberta e desafiadoramente exuberante. Como aplicada ao período de Tiatira da história cristã, a figura de Jezabel representa o poder que produziu a grande apostasia dos séculos medievais. Comentário bíblico adventista. Jezabel é tomada pelo apóstolo João como um tipo de igreja neste período. No período anterior, Pérgamo, a igreja e o Estado vinham namorando, e neste período eles se casaram. Jezabel, o paganismo, exerceu uma poderosa influência também no combate ao povo de Deus e ao impor suas práticas perniciosas. É nesse período que Roma papal dominou o mundo, a semelhança de Jezabel que dominou Israel, manipulando o ímpio rei Acabe. Agora nós vamos ver quem é manipulado por Satanás.
representando Acabe. Jezabel, portanto, representa o período da grande perseguição papal, impondo a falsa adoração. No século VI, o papado se tornou firmemente estabelecido. Fixou-se a sede do seu poderio na cidade imperial e declarou ser o bispo de Roma e cabeça de toda a igreja. Quem é o cabeça da igreja, irmãos? Jesus Cristo. Eu sou o alfa e o fim. A igreja é um corpo. Nós somos membros de um corpo. A cabeça é... Sabe, irmãos, que coisa mais irracional, colocar um ser humano mortal, falível, como cabeça da igreja fundada sobre Jesus Cristo. Tudo estava profetizado, é tirar Jesus de cena. O paganismo ceder lugar ao papado, o dragão dera à besta o seu poder e o seu trono e grande poderio, e começaram então os 1260 anos de opressão papal preditos nas profecias de Daniel e Apocalipse 7:25, 13:5-7, e isso vai se repetir, grande conflito 54. Em síntese, aí está o homem, o imperador Justiniano, seria o Acabe, sendo usado pelo inimigo. Havia um código que Justiniano mudou, é muita coisa, o nosso tempo é curto. Em síntese, o código justiniano, concluído em 534, promulgou como lei o cristianismo ortodoxo. Irmãos, impor o evangelho por lei, uau! Isso aconteceu e vai acontecer. Logo o evangelho, logo as coisas serão distorcidas e virarão lei. Lei de acordo com o que o homem quer, não a santa lei de Deus. Colocando o Papa como cabeça formal da cristandade. Ordenou que todos os grupos cristãos submetessem a sua autoridade e deu a ele o poder civil fala devagar, pastor, sentenciar à morte os hereges. Dr. Will Durant, página 102, The Age of Faith. Para aí, você é colocado como cabeça da igreja para matar os seus membros. Aí Deus traz para essa igreja um homem de Deus, pastor André Flores. Louvado seja Deus pela escolha que essa igreja fez. Esse pastor não é um assassino de ovelhas, ele é um pastor que vai cuidar do rebanho de acordo com a vontade do Senhor, não tem a menor dúvida disso. Ah, quer dizer que então agora eu tenho autoridade civil. Irmãos, lembra Apocalipse 13? A autoridade civil vai dar poder à autoridade religiosa para matar os que não seguem o que a besta que emerge do mar quiser. No entanto, esse código, o Código Justiniano, não foi legalmente promulgado nem sancionado até o fim do cerco a Roma em 538. Belisário, o general de Justiniano, tinha entrado na cidade sem oposição no fim de 536, mas pouco depois os ostrogodos voltaram e sitiaram Roma. Isso era uma luta. Aproximadamente um ano depois, o cerco foi quebrado e Belisário assumiu o controle de Roma e de seus arredores. Só então, o código que atribuíra poderes ao papado pôde ser realmente executado por Belisário, além das fronteiras de Roma. Nicholas Miller. Assim, a igreja de Roma recebeu autoridade por uma combinação de eventos legais, eclesiásticos e militares. Justiniano escolheu a dedo o diácono romano Virgílio para ser o papa. E em 538 é declarado oficialmente, sem nenhuma rivalidade das tribos bárbaras, os ostrogodos, visigodos que andavam por ali. Havia uma batalha, coisas militares ali. Lutas militares, melhor dizendo. Tudo ficou livre para que a profecia se cumprisse. E esse homem, em 538, recebeu o poder para matar quem ele quisesse. O Papa Virgílio foi o primeiro com lealdade inquestionável ao imperador e ao seu novo código, que se tornou efetivo pela primeira vez, e isso em 538. Os tempos de provação que estão diante do povo de Deus reclamam uma fé que não vacile. Hoje de manhã eu falei um pouquinho sobre a luta que eu tive com a minha saúde. Eu não percebia o que a minha esposa percebia. A minha cognição estava bastante abalada.
Mas uma coisa eu tinha em mente: eu não vou desistir, nem de Deus, nem da fé, até que eu encontre o resultado. Um dia minha esposa falou assim: amor, eu admiro você. Você não aceita a derrota. Deus te dá a capacidade de buscar ajuda e se superar, cair, levantar, mas não desistir. Estou falando da saúde. Nunca abalou a minha fé, pelo contrário. Eu sempre dizia para Deus: aproveita essa fraqueza e fortalece teu poder. Aproveita essa fraqueza e fortalece teu poder. Lutar sempre, vencer às vezes, desistir jamais. Seus filhos devem tornar manifesto que Ele é o único objeto de seu culto, e que nenhuma consideração, nem mesmo o risco da própria vida, pode induzi-los a fazer a mínima concessão a um culto falso. Irmãos, vocês não sabem quantas vezes eu sonhei com esse púlpito aqui, ó. Não tem lugar mais lindo, mais querido, mais gostoso do que botar a Bíblia assim. Quantas vezes eu sonhei: pastor, fecha tudo, né? Fevereiro de 2020, fecha tudo. Aí vem os conselhos de muitas pessoas bem intencionadas: vamos fazer sofá, vamos fazer um estúdio, live. Eu falei: proibido live, proibido sofá, proibido bababá. É Bíblia, é Espírito e Profecia, é púlpito. O povo precisa ouvir a verdade. É um grande sinal. De uma hora para outra tudo pode fechar. Um louco qualquer pode emitir uma lei acabando com a liberdade de expressão. Isso são apenas indícios, irmão, da loucura que o ser humano vai tomando. Então a gente acha que o cumprimento de Apocalipse 13, os dois poderes, tem um camarada aí que Deus tenha misericórdia dele, foi professor de teologia até aposentar e escreveu uma besteira dizendo que Apocalipse 13 é impossível de se cumprir. Ué, por que não saiu do ministério antes? É lá dos Estados Unidos. Deixa ele para lá. Para o coração leal às ordenações de homens pecaminosos e infinitos, se tornam insignificantes ao lado da palavra do Deus eterno. Assim diz o Senhor. Quando a misericórdia e a graça de Jesus Cristo me encontraram em Florianópolis, não teve homem nenhum. E eu recebi vários conselhos, que eu estava louco. Eu sempre fui um pouquinho, lógico, que Deus chamou as coisas loucas desse mundo, não é verdade? Então se Deus me chamou, um pouquinho de loucura você tem que ter. Então Paulo diz assim: suportai-me na minha loucura. E vocês já me suportaram 3 anos, por isso que eu fui embora. Agora, irmãos, eu estou brincando, mas olha aqui: para o coração leal a Deus, as ordenações de homens pecaminosos e infinitos se tornam insignificantes ao lado da palavra do eterno Deus. Está escrito e pronto. Por que essa igreja não foi o pastor Gilson? Foi o pastor Gilson, Michel, o pastor Rodrigo Silva. Quando eu convidei para a semana de oração, eu falei assim: pastor, doutor, querido amigo, um homem, uma cultura assim, pastor Rodrigo Silva, todo mundo sabe, é uma coisa assim, fora da curva. Eu disse para ele: eu vou te fazer um pedido. O que é, Gilson? Eu não quero que você fale do passado, de arqueologia. Eu quero que você fale de escatologia. Arqueologia é o estudo do passado, escatologia é o estudo do tempo do fim. Ele falou: o que você quer? Eu quero que você faça uma semana sobre o Apocalipse. Veja, antes disso, se o pastor Rodrigo Silva pregava eventos finais. E eu convidei, falei: faça aplicações. Semana maravilhosa. Vários sermões. Passou de milhões, mais de 1 milhão de pessoas que assistiram. Alcançou milhões de... Até hoje ele faz recortes desse púlpito aqui. Instrumento de Deus. Não fui eu, foram mais ou menos 40 pastores que nós convidamos para 20 eventos escatológicos. O que nós pregamos aqui, a palavra de Deus. O diabo fica contente? Não. Lógico que vai vir para cima de mim, da minha família. Mas Deus permitiu. Eu acho que eu estava precisando apanhar um pouco. A verdade será obedecida, embora o resultado seja prisão, morte ou exílio. Exílio ou morte. Profetas e reis.
É assim, irmão, vai chegar o dia que é isso ou é isso. Seu poder aguarda, Jesus está falando, que o peçam aqueles que querem vencer. O reprovador, ué? Um título dado a Jesus é: eu repreendo e disciplina todos quanto? Amo. Ser pois zeloso e quem ama a disciplina, disciplina para a salvação. Eu vou brincar um pouquinho aqui. A minha esposa não pôde. Aliás, a minha esposa ficou fora uma semana e toda manhã fica um garotinho lá em casa chamado Biel. E eu sou o vovô isso. E aí a minha filha e o meu genro estavam assim desconfiados que eu não ia dar conta de trocar a fralda dele. E eu falei: vocês querem deixar a mamãe comigo? Eu cuido. Não, a gente vai pensar, mas acho que uma manhã a gente consegue. A sexta de manhã pode ser? Pode. Jéssica, depois você vai ver. Aí deixaram o menininho lá comigo, e eu fiz tudo que a avó faz, contei historinha, né, levei para o parquinho para ele suar, daqui a pouco eu olhei a fralda cheia. Aí, olhei aquele negócio assim, falei, eu não vou passar, lá passei o pano por cima, assim, né, eu vou lavar esse negócio aqui tudo. Lavei, cuidei dele. Aí ele gosta de ir na prateleira, na cristaleira, abrir a cristaleira e pegar as xícaras mais finas de porcelana. Aí o vovô disse assim: Biel, pode? Não pode. Vovó me disse: não pode. A Miriam educa, eu educo, lógico, né? E a minha filha, com medo que eu não cuidasse dele, avisou o SAMU, Corpo de Bombeiros. E foi sério, não, ela avisou uma pessoa do colégio: eu vou ficar de plantão, assim, eu vou ficar de sobreaviso, porque meu pai está cuidando do Gabrielzinho, e talvez eu tenha que sair para alguma emergência. Saiu para a emergência, quando chegou em casa, ele correu para a lavanderia, se agarrou, ficou lá, eu falei: está escondido, se agarrou na minha perna, e a Jéssica falou: Biel, vamos embora, mamãe. Não pode, vovô isso, queria ficar comigo. E a gente não é que não, lógico que a gente ama, mas diz: pode? Não. Ele sabe o que é sim, o que é não, o que pode e não pode, porque nós amamos essa criança. É uma criança que nasceu com a natureza caída, ela tem que ser educada. Eu não posso ser um vovô besta, eu tenho que ser um vovô sério. Eu sou um pastor, essa criança um dia vai entender que eu sou um servo de Deus. Eu sou amoroso sim, eu cuido dele sim. Dei banho com respeito, vestido, porque já vai fazer 2 aninhos, mas ele sabe que lá em casa, primeira coisa é bubus, Jesus. E o Nabote, que ele gosta muito da história do Nabote. A gente educa assim. Jesus é chamado reprovador. O reprovador deve animar seus ouvintes de modo que lutem pelo domínio. Deve ele animá-los a lutar pelo libertamento de toda prática pecaminosa, para ser livres de todo hábito corrupto, mesmo que sua negação de si mesmo seja como ou arrancar a vista direita ou separar do corpo o braço direito. Nenhuma concessão ou compromisso devem ser feitos em relação a maus hábitos ou práticas pecaminosas. Irmãos, como igreja, e esta é uma igreja tradicional, nós não podemos fazer concessões. Fazer concessão contrária à palavra de Deus é ofender o Senhor da palavra. Terminando. Quarteto pode vir. Um pouco antes da pandemia, eu fui almoçar com um pastor que hoje não está mais no ministério, que pensa assim, o que eu penso sobre o Ocidente, ele pensa lá no Oriente. Então não havia conexão teológica nenhuma entre nós dois, mas havia um respeito por um passado muito grande. E eu chamei ele para um almoço, e eu queria conversar com ele, porque ele estava cuidando de uma igreja aí, ultra, mega, super acolhedora, amorosa, onde os homens entram com salto alto, e é uma coisa mais linda, era uma coisa mais linda do mundo. Eu fui conversar com ele. Estávamos almoçando, pode vir quarteto, pode vir, senão não sai daqui. Estava almoçando com ele, e de repente estava um ser humano, almoçando no mesmo lugar,
e conhecia e pensava igual esse colega, que hoje não é mais pastor. E ele levanta e vem em direção à mesa e diz: oi querido, e aí levanta, dá aquele beijo e abraço. Eu também beijo alguns homens, mas assim, com muito respeito, né? E aquele beijo, aquele abraço, e ele começa a conversar efusivamente. E aquele empresário metido a rico falou assim: eu não consigo mais botar os pés dentro de uma igreja tradicional, cansei. E foi falando mal. E eu ali ouvindo. Aí eles falam, eu quieto, olhando para ele assim. E ele falou: desculpa, e você quem é? Eu falei: meu nome é Gilson. De onde você é? Eu falei: sou lá de Bom Retiro, no meio do mato. O que você faz? Não te interessa. Ué, porque essa estupidez? Eu falei: não estou sendo estúpido, não te interessa. Quem é você? Meu nome é Gilson Grita, eu sou pastor do VLAE, hoje o NASP, uma igreja tradicional. Você não é bem-vindo lá. Se você disse que não consegue botar os pés, eu sou pastor lá. Desculpa, irmão, foi assim na lata já, porque eu já estava irritado. Ofender minha igreja? Onde é que se cria esse negócio tradicional e liberal? Irmãos, é assim, diz o Tiatira fez concessão, especialmente em 538, quando Justiniano foi um Acabe e deu para Virgílio o poder de sentenciar e matar. E ali começou os 1260 anos, e que só no milênio a gente vai entender o que aconteceu nas montanhas nevascas da Europa, onde milhões e milhões de huguenotes, albigenses, crianças, mulheres violentadas, estupradas e mortas. Uma carnificina. Estude a noite de São Bartolomeu para você entender. 75 mil da mais fina flor da França foram assassinados em 3 meses, em toda a França, por causa de um imperador frouxo, amando de Roma. Se você lê a história, o que aconteceu na cidade de Roma, houve uma grande festa. Irmão, se você lê o que aconteceu, eu não tenho tempo aqui. E um dia nós saberemos que essa concessão que Tiatira fez de 538 foi até 1798, se cumprindo exatamente a profecia. As almas dos decapitados, simbolizando que Deus fará justiça aos seus escolhidos. A sua vida como está? Quais as concessões você está fazendo? Sempre pergunte assim, irmãos: eu vou entrar no céu desse jeito? É assim que eu vou me encontrar com Cristo? Você gostaria de dizer para Deus nesta tarde: Senhor, tira de mim tudo aquilo que não te pertence? Tira de mim tudo aquilo que não vai entrar no céu? Querido Deus e Pai, tira da minha vida, tira da vida de cada um de nós aquilo que não te pertence. Nós declaramos nesta tarde uma vez mais que nós somos de Jesus, vivemos por Ele, quer vivamos ou morramos, somos do Senhor, porque nós queremos que aquela profecia de Filadélfia se cumpra em nós. Nós estaremos para lá, e de lá jamais sairemos. Abençoa essa igreja, abençoa poderosamente o pastor Flores, que ele continue sendo esse homem de Deus, amparado na palavra, no dom profético, e que essa igreja tenha certeza que esse homem foi trazido por Deus para cá, e ele levantará, segurará firmemente a bandeira do Evangelho eterno, anunciando que nós estamos às portas de ver Jesus em glória e majestade. Abençoa o quarteto ao cantar, e já te pedimos uma semana muito perto de Ti. Vamos estudar a lição sobre os últimos dias, que nós possamos realmente, Senhor, reavaliar cada dia a nossa vida à luz da eternidade, em nome de Jesus, amém. Louvado seja o Senhor, amém? Vamos orar. Senhor Deus, nosso eterno Pai, queremos, Senhor, logo entrar nesta cidade, é o nosso sonho, Senhor. Ó Pai, vem logo nos buscar, quando nos uniremos com o coro de anjos, para cantar essa tão bela canção, Jerusalém, Jerusalém. Senhor, até que
ele venha, Pai. Usa-nos como instrumentos para salvar, para abreviar tua vinda. Derrama sobre nós teu Espírito, Senhor. Tira de nós qualquer coisa que esteja nos prendendo ainda a este mundo. E usa-nos, Senhor Deus, como instrumentos nas tuas mãos. Dá-nos, Pai, uma boa semana na tua companhia, na presença do Senhor Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor nos deu aqui neste dia do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Cumprimente quem está do seu lado. Diga que bom que você veio. Uma boa semana para todos.